Vamos falar sobre medição de potência reativa utilizando watímetros. Como isso é possível? Bom, a medição de potência reativa nada mais é do que eu conhecer a tensão e a corrente e multiplicar pelo seno do ângulo entre essas duas grandezas. Por uma carga trifásica, eu faço isso para as três fases e obtenho então a potência total como a soma então dessas potências reativas em cada fase. Aqui está uma forma de conexão de 3 watímetros de tal forma que seja possível fazer a medição da potência reativa. Isso, depois de fazer a análise matemática, vocês verão por que isso é possível. Mas notem que eu tenho o watímetro conectado na fase 1 medindo a corrente e a tensão está sendo medida da fase 2 para 3. O watímetro 2 está medindo a corrente da fase 2 e a tensão está medindo de 3 para 1. E o watímetro 3 medindo a corrente da fase 3 e a tensão da fase 1 para a fase 2. Analisando o diagrama vetorial, a gente observa que para o watímetro 1, ele está medindo a tensão de linha, esse vetor aqui, 2, 3, ele forma um ângulo de 90 graus com o vetor da fase 1. Então, esse θ1 ele vai poder ser, ou melhor, o ângulo entre o vetor de tensão e de corrente e 1, que é a diferença nesse intervalo apenas, ele vai poder ser definido com a diferença desses 90 graus menos o θ1, que seria o ângulo de carga. Assim para os demais watímetros. Então, eu sempre vou ter 90 graus menos o ângulo de carga. Se for uma carga equilibrada, esse ângulo θ1, θ2 e θ3 será o mesmo, né, para as três fases. Se for desequilibrada, já haverá uma diferença então, entre eles. Mas então, dessa aproximação aqui, concentrando na fase 1, que eu tenho então 90 menos θ1, a gente vai poder então tirar essa transformação, porque o watímetro está fazendo cosseno, né, multiplicando a tensão vezes a corrente, e o cosseno do ângulo entre a tensão que ele está medindo, né, para o ângulo da corrente, está fazendo a diferença. Como esse ângulo que a gente acabou de ver ali no diagrama fasorial é 90 menos θ1, a gente está fazendo cosseno de 90 menos θ. Obviamente, 90 menos um ângulo resulta do seno do ângulo apenas. Então, o watímetro originalmente mede potência ativa, porém esse arranjo nos permite que ele consiga fazer o seno do ângulo entre as tensões, ou seja, vai garantir que a gente consiga obter então o valor da potência reativa nesse caso. Então, nós teremos a soma então, da indicação desses watímetros em função da tensão vezes a corrente vezes o seno do ângulo entre eles, devido ao arranjo, devido ao esquema de ligação desses watímetros. Normalmente, como a tensão é equilibrada, então o módulo das tensões de linha vai ser raiz de 3 vezes a tensão, né? V aqui a tensão de fase. No fim das contas, a gente vai ter que a indicação dos watímetros será a raiz de 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente em cada linha, né? Vezes ainda o seno do ângulo de carga, né? O ângulo entre a tensão e a corrente de fase. Note que o W aqui não está se referindo à unidade de medida, é apenas a indicação dos watímetros. Então, a conclusão que nós vamos ter é que, uma vez tendo a potência reativa do circuito, ela vai ser expressa pela indicação dos watímetros dividido pela raiz de 3. Então, tomem cuidado para não confundir esse valor com potência ativa. Não coloca unidade quando faz o cálculo. O W está indicando 1200, sem unidade, é adimensional nesse caso, para essa aplicação da medição de potência reativa. Então aqui temos um exemplo, temos a fonte de alimentação, a RST, as tensões de fase são dadas, né? Então a tensão é de 254 volts e as respectivas defasagem,
E aqui nós temos cada watímetro devidamente conectado para medir a corrente em cada fase e as tensões que vai proporcionar aquela defasagem de 90 graus em relação à fase. No caso, para o watímetro 1, a medição da tensão ST vai estar deslocado de 90 graus da tensão de fase R, o VRN. E assim por diante nos watímetro W2 e W3. Aqui a carga também é equilibrada, então de forma análoga vocês podem fazer determinar as correntes analisando um circuito trifásico ou convencional, e a partir desta definição das correntes vocês podem também definir a indicação de cada watímetro. Definindo essa indicação, somando elas, dividindo por raiz de 3, haverá então o resultado da potência reativa consumida pelo circuito trifásico. Deixe sua dúvida, comente aí no vídeo aí, e se conseguiu calcular a potência reativa, também posta ali então, baseado na soma dos 3 watímetros, né? Coloca a soma dos 3 watímetros e depois o valor da potência reativa também ali para compartilhar com todos. Valeu pessoal, um abraço e até a próxima.